Olá, meus amigos, tudo bem? Uma das questões mais importantes nas tratativas dos projetos é o tratamento que a gente vai fazer, se ele merece ser tratado estaticamente, dinamicamente, ou se é um problema não linear. O que nos leva a tomar uma decisão a respeito disso? Basicamente é uma decisão de engenharia. Todas essas três abordagens, análise estática, linear ou até não linear, análise dinâmica e análise não linear, todas se baseiam num conceito único. Então é o primeiro ponto que tem que ser colocado, que é o conceito de rigidez. E o conceito de rigidez, ele vem lá, a gente aborda aqui nesse primeiro livro, né, que é o Elementos Finitos à Base da Tecnologia CAE, o exemplo da mola, né? Se você tem uma mola de constante elástica 100 kforça por milímetro, se você aplicar 100 kforça, ela deforma, né, de uma maneira mais simples, 1 milímetro. Se você aplicar 200 kforça, ela deforma 2 milímetros, desde que esse comportamento seja proporcional. Depois a gente volta a falar nisso. E o outro conceito é o conceito de mola equivalente. Quando você tem uma estrutura, essa estrutura ela vai ser calculada, você pode usar a analogia da mola equivalente. Se você tem um conjunto de molas, a rigidez do conjunto ela é calculada a partir da rigidez de cada um dos seus elementos. Então você calculava na física básica a mola equivalente. Na tratativa de elementos finitos, isso é muito semelhante. Você tem uma estrutura constituída de elementos que estão conectados nos nós. A partir da rigidez de cada elemento, você determina a rigidez da estrutura e sabe como ela se deforma, né? O que caracteriza, em primeiro lugar, uma análise linear? Na análise linear, a rigidez não varia. Dentro de certos limites, o comportamento da estrutura é proporcional. Se você dobrar a carga, você dobra o deslocamento. É o primeiro ponto, que é uma análise linear. A segunda questão, né, é a tratativa da dinâmica. Aí você precisa tomar um cuidado bastante grande, porque não é o software que decide isso. Isso é uma decisão de engenharia, é conceito. O que significa fundamentalmente um problema dinâmico, né? Num problema dinâmico, estão presentes as forças de inércia. Normalmente, quando você resolve um probleminha lá de mola na física, você tem F igual a K delta, ou F igual a Kx, né? E é isso que o software de elementos finitos faz. Você tem uma matriz de força, uma matriz de deslocamento e uma matriz de rigidez. A matriz de rigidez, ou a rigidez da estrutura, permite você calcular a deformação dela sob a ação de uma determinada carga. Aí você fala assim, bom, mas e a gente estudou a lei de Newton? Aonde é que entra a lei de Newton num problema de estática? Ela não entra. E por que ela não entra? Porque não tem a presença de acelerações, né, devido à inércia. E você só tem a presença de acelerações em movimentos que apresentam rapidez. Ou seja, muitas vezes o pessoal fala, o problema dinâmico é um problema que o carregamento varia com o tempo. Isso está incompleto. Além de variar com o tempo, ele tem que ter a presença de força de inércia. E a força de inércia só ocorre em movimentos rápidos. Aí você fala assim, bom, mas o que é rápido? Em relação a quê? Aí entra um conceito fundamental da análise, que é todo mundo tem esse conceito que vem desde lá da física básica, que é a frequência natural. Se você pegar uma mola e uma massa e tirar da posição de equilíbrio, ela vibra na sua frequência natural, que é a raiz de K sobre M, depende da rigidez e depende da massa, né? A frequência natural, no caso de uma estrutura, há várias frequências, né, que você determina usando uma metodologia que a gente aborda no curso de dinâmica, no livro de dinâmica, que são os problemas de alto valor e alto vetor. Ou seja, você determina as diversas frequências naturais da estrutura. A frequência natural de uma estrutura é a carteira de identidade dinâmica dela. O que quer dizer isso?
o pressuposto de como ela vai responder a um carregamento dinâmico que age sobre ela. E aí entra um conceito central. O conceito mais importante da análise dinâmica, da metade da análise dinâmica, é o conceito de frequência. Quando eu digo para você que uma estrutura ela tem uma frequência natural de 100 Hz, significa que se você tirar da posição de equilíbrio, ela vai ficar chacoalhando, vibrando, com 100 oscilações por segundo. Se você colocar 50 Hz, a frequência natural dela, ela oscila com 50 vibrações por segundo, e assim sucessivamente. Eu estou falando da frequência natural. Quando você excita uma estrutura com carregamento externo, ele também tem uma frequência. E todos nós sabemos que a frequência e o período são grandezas inversas. Se você tem uma estrutura que ela tem uma frequência alta, o período é muito baixo. Se você tem uma estrutura que o período, ou a frequência, vamos dizer, é muito baixa, significa que o período é alto em relação à característica da estrutura. O que quer dizer que o período é alto? Que o fenômeno é lento. E se o fenômeno é lento, não há presença de forças de inércia. Então aquela famosa equação F igual a ma que você usa na dinâmica, ela não está presente. Eu vou dar um exemplo claro disso. Você vai fazer um teste de fadiga, que a frequência natural do componente, a gente já fez isso, é 100 Hz. E você excita a estrutura com 3 Hz. O que quer dizer isso? Que a frequência de excitação é muito menor que a frequência natural. E como o período é o contrário, o período da estrutura, o período de excitação é muito maior que o período natural da estrutura. E se é um período longo, o fenômeno é lento. Se ele é lento, não há presença de força de inércia. Então isso é que caracteriza, numa primeira instância, a diferença da tratativa de um problema estático de um problema dinâmico. Há problemas que o carregamento variam com o tempo, mas eles são tratados como estático. Por exemplo, você pega uma estrutura e vai lentamente colocando a carga na estrutura até chegar na carga máxima. Você não despeja a carga de uma vez só. Isso é um fenômeno lento. Então você calcula para a carga máxima e de forma estática. Você usa o software de estático. A equação fundamental que você está usando é F igual a Kx, vamos dizer assim. Agora, quando você tem um problema no qual a frequência que excita a estrutura, ela está nas imediações da frequência natural ou de algumas frequências naturais, o problema merece uma tratativa dinâmica, porque a estrutura vai amplificar durante a vibração. Então você não pode tratar como um problema de estática. Então, basicamente, o que define um problema de dinâmica é a presença de força de inércia. Eu até diria, claro que isso aí precisa ser mais detalhado, que a gente faz isso nos cursos, O que é um problema que varia com o tempo? Esse problema que varia com o tempo, a tensão varia com o tempo? Varia. Pode ter fadiga? Pode, porque todo problema que tem ciclo tem fadiga. E é um problema dinâmico? Não necessariamente. Se um carregamento variar com o tempo, mas ele for de forma lenta, não ocorrerá a presença de força de inércia. Força de inércia necessariamente está associada à presença de aceleração, Vou usar F igual a ma. E para ter aceleração tem que ter variação de velocidade. E variação de velocidade rápida. Isso é que caracteriza a diferença do problema estático e de dinâmico. Então, quando você vai abordar uma estrutura e vai querer calculá-la, existe uma pergunta fundamental antes de tomar uma decisão, que é uma decisão de engenharia. Qual é a pergunta? Qual é a frequência com que a carga excita a estrutura e quais são as frequências naturais? E se existe essa proximidade entre elas. Isso é que vai definir a necessidade de você tratar o problema dinamicamente. E como consequência aparecer amplificações dinâmicas. E em particular, quando a frequência de excitação da carga que age na estrutura é próxima da frequência natural, pode acontecer um fenômeno de ressonância, E aí você vai ter amplificações dinâmicas que precisam ser tratadas com muito cuidado. Então eu diria o seguinte, essa é a diferença entre o problema estático e o problema dinâmico.
No problema estático, você até pode ter um carregamento que varia com o tempo, mas ele varia lentamente com o tempo. E qual é a métrica disso? É comparar a frequência de excitação com a frequência natural. Então, essa é a tratativa do problema dinâmico. Para concluir o nosso raciocínio, quando você tem uma estrutura, você quer calcular como ela se deforma. O objetivo do engenheiro de estrutura é só esse. Ele passa a vida inteira calculando deformação. Então ele precisa conhecer o carregamento, ele precisa conhecer a rigidez da estrutura para poder calcular a deformada. Com a deformada ele chega na deformação, né, na tensão, e ele vai saber se aqueles níveis de tensão são adequados ou não. Só que para calcular a deformação ele precisa conhecer a rigidez. Então, num problema de análise linear, que pode ser estática, inclusive, quando ele acabou de fazer a malha, o problema terminou, porque ele já determinou a rigidez da estrutura, e sob determinadas condições, se a deflexão for pequena, se a deformação for pequena, se não houver problema de contato, o problema é linear. Dobrou a carga, dobrou o deslocamento. Triplicou a carga, triplicou o deslocamento. O que eu quero dizer isso na prática? Você aplica uma carga, por exemplo, numa viga, e ele fala que a flecha máxima não pode ser maior que o vão dividido por 300, por exemplo, ele está querendo garantir que as deflexões são pequenas. E como consequência você tem uma rigidez que não varia, o problema é linear. Essa é a chave central. Um problema linear, a rigidez não varia durante a ação da carga. E o que é um problema linear? Não linear, perdão. Um problema não linear, fundamentalmente, a definição mais curta e direta é um problema no qual a rigidez varia. Aí surge uma questão quase que óbvia. Mas se a rigidez varia e eu preciso calcular a deformada da estrutura, como é que eu vou calcular a deformada da estrutura se a rigidez varia e eu não sei a priori como ela varia? Aí é que entram as estratégias numéricas. Os problemas não lineares, eles são tratados de forma incremental e iterativa. Por isso que se apresenta, né, você aprende série de Taylor, método de Newton-Raphson, que são estratégias para resolver o problema não linear, para contabilizar essa variação da rigidez. E não é para abrir o raciocínio. Então essa é, de uma maneira breve, a localização das três questões, né? O problema linear e estático, né? O problema de estática não tem força de inércia. Então, fundamentalmente, você está usando a relação F igual a Kx. Eu estou falando do módulo linear do software, ponto. Um problema de dinâmica, você tem a presença de força de inércia. Então você tem o F igual a MA, que faz parte da equação. Ou seja, se aplica uma carga na estrutura, ela se movimenta. Então ela deforma, mas tem energia cinética. Então você tem que contabilizar essa participação de cada um desses itens na equação de equilíbrio. E um problema não linear, a rigidez varia, né? A cada estágio que a carga vai sendo aplicada, a rigidez vai variando, e como consequência você tem que atualizar a rigidez para calcular a deformada. E ele pode, inclusive, ser não linear e dinâmico, porque além da rigidez variar, ela pode variar de forma lenta ou rápida. Por isso é que normalmente nas estratégias de cálculo não linear dinâmico, você tem alguns algoritmos que permitem fazer isso. São chamados explícitos e implícitos, que aí já é uma tratativa detalhada que a gente aborda normalmente no curso de análise não linear e que está no livro de não linear, ok? Então essa é uma primeira ideia, né, dessa abordagem dos problemas estáticos, dinâmicos e não lineares. O problema estático, a força que você aplica na estrutura pode variar com o tempo, mas ela varia lentamente. E como ela varia lentamente, não há presença de força de inércia, ponto. Num problema dinâmico, você tem o carregamento, né, que varia com o tempo, mas ele gera acelerações. São movimentos rápidos. Rápidos em relação a alguma coisa, em relação à frequência natural. Você vai ter que decidir isso. Então, para isso, você precisa conhecer qual é o carregamento que age na estrutura e quais são as frequências naturais dela.
Isso é que vai tomar a decisão de você tratar dinamicamente o problema. E o não linear, fundamentalmente, é um problema que a rigidez varia. E ela varia, e além disso, ela pode variar rapidamente. E aí você tem um problema não linear e dinâmico, ok? É isso.